Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje vamos fazer um programa em comemoração ao Dia dos Advogados e vou explicar os grandes temas da advocacia. Quem são os advogados? Aonde habitam? Como vivem esses seres? Né, meu amor? Bom dia, pessoal. 11 de agosto é dia do advogado, então eu gostaria de começar dando os parabéns a todos os colegas da classe. Não é fácil, é uma luta árida, diária. A gente fala que a gente mata um leão por dia e é realmente assim. Então fica aqui nosso abraço, nossos parabéns e desejo de que a vida seja mais leve um pouco, né? A gente tem encarado momentos difíceis na advocacia, né? E é sobre isso que a gente não pode deixar de falar hoje. Então a escolha foi trazer para vocês as prerrogativas dos advogados. Então, acho que a gente tem muito ouvinte que não é advogado, então acho importante esclarecer, né, Flávio? O que são as prerrogativas antes da gente entrar no mérito delas? Bom, prerrogativas são direitos extraordinários de determinada classe ou profissão, né? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar que aquilo que você fala com o padre morre com o padre, que é o sigilo da confissão, que talvez seja o mais comum e que todo mundo sabe. Por que tem esse sigilo? Porque para você exercer seu direito de ter alguém para te ajudar e para te dar uma orientação espiritual, você tem que ter a confiança de que essa pessoa não vai sair contando para as outras pessoas o que é que você fez na confissão. Né? Da mesma forma, o médico. Né? Esses dias aí eu vi um rapaz que foi para o pronto-socorro porque ele caiu, a história que ele falou com o médico, e uma garrafa entrou dentro dele. Né? O médico não pode nem divulgar isso. Por quê? Porque a confiança paciente. E se você ficou sabendo disso, é porque o médico divulgou, né? Não, é porque veio um vídeo na internet. Tem até uma piadinha boa dessa daí, você sabe qual, né? Aquela que o cara chegou na farmácia e procurando um anti-inflamatório, né? Aí o farmacêutico falou, eu tenho, mas esse anti-inflamatório só funciona se foi a lesão por toco. Se você caiu e o toco fez a lesão. Se foi por pau, não cura, te mata. Aí o cara vai, não é, então é só o toco. Então, aí ele pagou, então, a hora que ele estava indo embora, falou, mas para desencarte de consciência, me dá um remédio para pau também, que faz que precisa. Né? Então, é mais ou menos isso. Essa confiabilidade, também nos advogados, ela é reconhecida por lei. Por quê? E aí nós temos que explicar a origem disso. Nós estamos no Estado democrático de direito. Né? Então, o que isso quer dizer? Em tese, que ninguém está acima da lei. Isso desde a Revolução Francesa, e a grande mudança veio da Revolução Francesa. Tá? O que acontece? Luís XIV, Luís XV, Luís XIV falava que lei está no ar. Né? O Estado sou eu. Então havia uma pessoalidade de quem exercia o poder com o próprio poder. Não havia distinção. Na Inglaterra, o que havia era da responsabilização do Estado era the king do no wrong. O que é? O rei não faz nada de errado, então não tem que indenizar ninguém. Né? É um sistema jurídico mais precário do que é hoje, mas ali começou a mudança. Né? Depois na Inglaterra da Carta do João Sem Terra, que ele criou o parlamento e o rei continuava reinando, mas a administração pública era feita pelo parlamento, mudou esse enfoque da administração do Estado com as figuras de referência. A maioria das democracias hoje não são absolutistas. Então, se você tem o chefe de governo e o chefe de Estado, o chefe de governo ele faz a administração pública funcionar
e o chefe de Estado faz a representação do Estado em si. Então, nos Estados democráticos, você tem que falar isso porque, de acordo com a teoria de Montesquieu, quem exerce poder tende a abusar do exercício do poder até que encontre limite na sua atuação de poder no próprio poder. E aí fez a teoria dos freios e contrapesos com a divisão das funções do Estado em 3 atividades: a legislativa, a executiva e a judiciária. Então, essa burocracia que muitas vezes, principalmente os empresários, eles reclamam porque o serviço público, o exercício do poder é limitado pela burocracia, que é a divisão de competências próprias para cada funcionário, e a nulidade da prática de um ato para o outro, para um funcionário que não tenha determinada competência. E aí, para fazer essa fiscalização efetiva, algumas categorias, no exercício das suas funções, têm o que a gente chama de prerrogativas. No sistema jurídico, por exemplo, a gente tem a não responsabilização do Ministério Público e nem dos juízes pelo aquilo que eles entendem. Então, isso faz parte das garantias constitucionais dos magistrados, né, e do Ministério Público. Se a pessoa, se o Ministério Público vai oferecer uma denúncia de crime contra alguém e ficar com medo de depois ele tomar um processo criminal específico contra ele, pessoal, por ter exercido a função dele com autonomia e distinção, às vezes, porque às vezes não consegue provar, mas você vê que ele não está dando varada na água, ele está indo dentro de elementos que foram colhidos pela polícia, pelas notícias, por tudo, né? A gente vê a quebra desse tipo de prerrogativa, por exemplo, hoje com a aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Ele está no pleno exercício da função dele, na competência dele, que está na nossa Constituição e tal, e está sofrendo penalidades do Estado, que é alienígena. Está entendendo? Então, nós temos as prerrogativas para isso. Onde que entra o advogado nessas prerrogativas dele? Né? Hoje que é dia do advogado e tal, a gente tem que saber. Engraçado que vários advogados não conhecem suas prerrogativas. Acho que é a maioria. A maioria. Porque são muito maiores do que aquilo que é ensinado na escola. Infelizmente, nosso sistema de direito e as escolas, eles criam advogados para repetir a doutrina existente. A função do advogado é muito mais nobre do que essa. E eu falo isso, eu lembrando até de Nietzsche, que a maioria do sistema acadêmico, o pessoal fica ruminando o pensamento alheio e exigindo dos alunos que ruminem também a mesma coisa. Não cria nada de sensibilidade de criação. O advogado, a primeira coisa que ele tem, gente, é que criar. Porque é o advogado que dá a solução dentro do sistema jurídico para o caso concreto do cliente dele. Então, a atuação do advogado, que na Constituição, no artigo 133, fala que o advogado é essencial à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos na forma da lei, já fala da importância do advogado. Agora, mais do que isso, o que não é falado e o que é negligenciado, até pela Ordem dos Advogados do Brasil, é a definição de advogado no Brasil. Advogado no Brasil é quem é inscrito na OAB. Quem não é inscrito na OAB não é advogado no Brasil. Então não tem direito às prerrogativas que estão. Além da... Bacharel não é advogado. Não. Além da Lei 8.906, estão na própria Constituição. E é isso que às vezes as pessoas não acreditam, e é isso que eu faço uma crítica à própria OAB. Por quê? Além do que está na Lei 8.906, a OAB indica vários advogados para várias instituições. Por exemplo, os tribunais, todos, tá? Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal
Superior Tribunal Militar, STJ, STF, tem uma cota, só o STF não, mas tem uma cota que é de advogados inscritos da OAB. E tem uma cota que é para o Ministério Público e uma cota que é para a OAB. E uma cota do Judiciário mesmo. Né? Então, o que acontece, gente? Conselhos municipais, estaduais e federais têm advogados que obrigatoriamente compõem esses conselhos. Por quê? Porque é função do advogado arejar a máquina pública. Não obstante, a gente vê que a escolha das OABs muitas vezes cai sobre pessoas que têm um envolvimento muito mais político do que técnico daquilo que ele vai atuar. Por exemplo, há uns tempo atrás saiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinando qual que era a vestimenta que o advogado deveria utilizar nos tribunais. Bom, gente, vocês vão ver que para que nós, advogados, cumpramos nossa função, é garantido que a vestimenta do advogado seja definida pelo próprio conselho seccional. Por quê? Porque a forma de apresentação do advogado é prerrogativa do advogado. É uma forma de você mostrar como que você sente. No entanto, a gente vê desembargadores como da 5ª Câmara Criminal aqui do TJMG que chamam a atenção do advogado. De forma extremamente exagerada. Não, e o pior, desnecessário. Egresso da advocacia que ocupa cargo no tribunal. Quer dizer, colocar um cara lá que não conhece o mínimo. Deixa eu dar um exemplo para quem não está entendendo o que nós estamos falando. É o seguinte, o nosso tribunal é um tribunal extremamente conservador. A gente veio, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho muito bacana quando saem decisões da OAB do Rio, permitindo que os advogados trabalhem com camisa sem manga comprida e gravata, por causa do calor extremo no verão e tal. Minas Gerais não tem isso. Minas Gerais é o contrário, né? Extremamente exigente em relação à vestimenta. Então, a gente já presenciou, mais de uma vez, advogados com gravata que colocam a beca por cima para fazer sustentação oral no tribunal e o desembargador chama a atenção do advogado porque ele está sem o blazer do terno. Então, ele tem que pôr a camisa social, a gravata, o blazer e a beca por cima, o que é uma exigência que, no nosso entendimento, fere as prerrogativas, porque quem tem que dizer qual a vestimenta que o advogado deve usar é o nosso conselho, que é o AB, não o Tribunal de Justiça. É isso que o Flávio está falando. Se o desembargador não está satisfeito, ele pode oficial AB, porque o controle da advocacia, do comportamento, não cabe ao judiciário, gente. Cabe ao AB. Não obstante, a gente vê que há um excesso. Pelo Alexandre de Moraes, vou falar aí, por exemplo, que cortou a palavra do advogado outro dia. Também foi violação por causa dos desembargadores que, uma vez eu vi eles retirando a palavra do advogado, falando porque ele estava de terno, mas ele estava de tênis, não estava de sapato. Olha para você ver a que nível que chega. Então, ele não poderia fazer a utilização da tribuna. Isso é um abuso de poder evidente, tá entendendo? E não raro isso acontece. A gente vê que os advogados foram deslegitimados pelo próprio judiciário nos últimos 20 anos e agora estão pagando preço. Porque quem legitima todo o sistema jurídico são os advogados. Já diria a Constituição. Né? Não é por quê? Porque se você não tem alguém que contraponha as ideias dos juízes, dos Ministério Público e de outras autoridades, elas vão se tornando cada vez mais autoritárias. O que eu falo que a reforma que nós temos que fazer é do judiciário como um todo. Por quê? Porque você não consegue colocar um judiciário eficiente e legalista, se você não tem uma massa de advogados que os força e que os faz parar. Por quê? Quem exerce poder tende a abusar do exercício do poder até que encontre limitação no próprio poder. O que a gente viu nos últimos anos todos
foi o judiciário cerceando o poder da OAB e dos advogados. Então, essa primeira prerrogativa, que é você pertencer à OAB, é uma grande prerrogativa, tá entendendo? O que está faltando é a OAB se crescer para ocupar o lugar que lhe é devido. Que nós temos o ranço da OAB no Estado autoritário anterior, que a OAB era um órgão de contenção dos advogados, né, para que os advogados fossem mais dóceis. Isso já mudou. Não obstante, há pessoas, vários advogados, que não conhecem o mínimo de prerrogativas e nem sabem qual que é a posição jurídica dele no sistema constitucional, de forma que ele tenha poderes. Outro poder, por exemplo, o advogado é fiscal das condições do cliente dele nos presídios. No entanto, a gente vê direto eles fazendo cerceamento do ingresso do advogado nos presídios. O que você acha da gente falar de uma por uma? Das prerrogativas? Tá, vamos falar, vamos mas deixa só eu falar isso para a pessoa entender que não é um privilégio, tá entendendo, dos advogados. É uma prerrogativa. Por quê? Porque cabe ao advogado colocar limite na atuação das autoridades e do Estado. Nós temos duas formas de cobrar a exigência da Constituição. Uma concentrada, que é via Supremo, e mesmo essa a gente vê como é que está o Supremo. Assim, eu acho que é muito pior a gente não ter o Supremo, tá entendendo? Então, essas agressões que são feitas aí contra a instituição Supremo, eu não concordo daquele jeito. Mas que há abusos do Supremo, há vários. Nós estamos há mais de 30 anos denunciando isso, dos abusos. Só que o que acontece? Os juízes foram tomando conta, um ativismo judicial que é incabível, porque eles estão legislando, e os outros poderes foram, a pretexto de garantir uma segurança pública a determinados ramos da sociedade, eles foram crescendo as prerrogativas dos juízes em detrimento dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. E aí, nós hoje temos um judiciário com um pensamento arcaico, no sentido seguinte: a Constituição passada permitia que fosse feito o corte dos direitos e garantias fundamentais em detrimento da universalidade desses direitos. O Judiciário continua julgando desse jeito, permitindo que o Estado faça esse corte e não forneça os direitos e garantias fundamentais a todos. Então, esse é o primeiro abuso do Judiciário. Nota que eu não estou falando que é um abuso do juiz tal, da vara tal, que não é isso não, gente, tá entendendo? Institucionalmente, eles têm um viés autoritário e não respondem à população pelos seus atos. Que é o que a gente chama de accountability do sistema democrático. Todo servidor público tem que prestar conta dos atos dele. Então, se o juiz tem o poder de decidir, ele tem o dever de fundamentar. Se ele tem o poder de decidir, ele tem o dever de observar qual que é a competência dele e o juiz natural. O que a gente vê é que estão extrapolando demais. Os juízes estão, na prática, legislando de acordo com o que eles querem. Não só legislando, mas invadindo a esfera política, Isso. Que não é de competência deles, né? Isso. Invadindo o legislativo, e aí você tem uma corte que é política jurídica e que, quando tende para o lado político, vai ter fere a segurança jurídica e vice-versa. E aí transita entre os dois lados e não se posiciona. Não sem antes fazer um movimento de desconstituição dos advogados. Sim. Porque nós estamos onde estamos com o poder judiciário hoje sem limites, porque há 20 anos atrás eles começaram a atacar a advocacia, colocar como se o exercício dos direitos e garantias fundamentais por parte dos clientes da advocacia é que era responsável pelo judiciário não funcionar. Tá entendendo? Então, o que é? O judiciário, que em tese seria uma instituição, junto com o Ministério Público, que tinha que prover
e forçar todos a proverem os direitos e garantias fundamentais, o que eles fizeram? Eles falaram que a Constituição era pródiga em direitos e garantias fundamentais e que o Estado não dava conta. Gente, se não dá conta é programar para que dê conta daqui a alguns anos. Não o judiciário. Fazer o papel de legislador constitucional e alterar a Constituição. O poder do judiciário, por exemplo, do STF, é de você declarar o que é constitucional, o que foi recepcionado pela Constituição atual e o que descumpre o preceito fundamental de acordo com a Constituição original. Mas o judiciário não fala disso. Ele só atua de forma que ele faça o corte para se beneficiar. Então, primeiro, ficou claro qual que é o posicionamento do advogado no sistema jurídico? Ficou, Davi? Não é isso? É porque eu estou chamando você porque você não é advogado. Então, porque quem não é advogado, às vezes não vê, fala assim, advogado é folgado, é isso, briga com a polícia, briga Uma coisa que a gente tem muito, que eu acho que é pertinente essa discussão aqui, é a questão de chamar o advogado de doutor, que as pessoas não aceitam, entendem que quem tem doutor é doutorado, mas também é uma prerrogativa do advogado ser chamado de doutor, porque há uma legislação específica que versa sobre isso. Tem uma lei de Dom Pedro, um decreto de Dom Pedro I, que fala que médicos e advogados poderiam ser chamados de doutor. Então eu encaro, tem gente que não concorda e tal, mas eu acho que isso aí é um pronome de tratamento. Tá? Da mesma forma que a gente chama o juiz de excelência, e é o pronome de tratamento dele, o pronome de tratamento do Ministério Público é excelência, dos procuradores é excelência, o advogado é muito mais fácil chamar de doutor. Não é um título acadêmico. O título acadêmico a gente sabe que se está certo ou está errado, não vem ao caso. A gente tem que explicar por que, de onde veio. Mas aí deixa eu te falar. O título acadêmico, o seu título demonstra que você domina determinada metodologia do conhecimento, metodologia científica. E o advogado exerce a metodologia do doutorado a toda causa que ele defende. Por quê? Porque ele cria uma hipótese e defende aquela hipótese. Não quer dizer que ele vai ganhar, mas ele cria e defende a hipótese. Isso daí que é a metodologia do doutorado. Então, por causa disso, que também, academicamente, se você for ver, a gente domina a metodologia do doutorado. Isso é para quem sabe metodologia, mas no Brasil, infelizmente, todo mundo Humberto Eco fala, né, que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Né? Então, as pessoas não pensam mais em procurar o mínimo de informação sobre aquilo que ele vai falar para ter um discurso coerente. Não é aceitável, não, que qualquer um pode defender a tese que quiser na democracia. Mas a metodologia científica manda que você só tire conclusões se você tiver fatos ou argumentos que sustentem as suas conclusões. Né? Senão fica igual aquela piada do Nilton Cardoso. Né? Você tem aquário em casa? Você sabe Você hoje está terrível. Você sabe essa? Pelo amor de Deus. Então você é viado. Essa piada tem 50 anos. Mas era a piada da época que eles falavam o seguinte: o que é lógica? Eu falo, a lógica é o seguinte: você tem aquário em casa? Eu falo, tem. Então logo você deve ter filho para ficar olhando aquário. Então logo você deve ser casado. E o que isso tem a ver com o Nilton Cardoso, Flávio? Não, é porque eles falavam que ele era burro. Coitado do Nilton Cardoso. Então logo você deve ter uma esposa. Então logo você não é viado. Né? Aí ele falou assim, chegou no outro dia, o cara falou, você sabe o que é lógico, Nilton Cardoso? Ele falou assim, sei. Aí falou, o que é? Você tem aquário em casa? Falou, não, então você é viado. Mas gente. Você pode rir não, Davi, que você apoia a pessoa quando dá essas piadas ruins. Mas entendeu? Hoje a internet tá desse jeito, velho. O cara ouve falar um negócio aqui, não busca dado, não busca nada, não busca um livro pra falar. Tá entendendo? E fala cada pérola, bicho. Tinha uns caras aí que falavam assim, todo poder emana do povo, nós podemos fazer isso. Esquece o resto do artigo da Constituição que fala, todo poder emana do povo.
que o exerce através dos seus representantes, né, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Que aí você tem, ou você vai falar com deputado, senador, prefeito, os representantes legais, ou então com plebiscito ou referendo. O resto, velho, é na forma da lei. Você não tem direito de chegar lá no Supremo, você, pessoal, e falar, você não manda em mim, não? Ah, manda. Tá entendendo? Você chegar no juiz e falar, juiz qualquer não no sentido de desclassificar, não, mas qualquer um dos juízes que exerce, veja, o cara fez a sentença dele, é válida, você tem que cumprir. Eu sou de uma época que o pessoal falava que sentença de juiz não se discute, se cumpre, entra com recurso adequado, porque a legitimidade do sistema tá aí, se não vira autoritário. Senão cada juiz faz o que quiser, decide o que quiser, no que quiser, e aí fica difícil. Olha só, as prerrogativas, então, dos advogados estão previstas na Constituição, artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A lei é a 8.906 e outras. Né? Que é o Estatuto da Advocacia. Agora vamos lá, prerrogativa por prerrogativa. Tá. Indispensabilidade e independência técnica. Tá, então vamos lá. A primeira que é o que o pessoal não fala. Esses daí, ó, que estão na Lei 8.906, são aquelas que a gente tem no exercício da função dioturnamente. Mas a primeira e mais importante é só ser advogado quem está inscrito na OAB. Okay. Isso é uma prerrogativa. Ter a OAB com uma instituição do calibre da OAB na defesa das nossas garantias uma grande prerrogativa. Nós temos que cuidar da OAB. Sim. E nós temos que doutrinar o pessoal da OAB dessa importância tremenda que é a OAB na defesa do advogado. No entanto, a gente vê a própria OAB vendendo direito do advogado através de portarias das sedes aí que regula o exercício da profissão do advogado, o horário, quando era para ser 100%, passa a ser 30%. Nós vamos chegar nessa prerrogativa específica, né? E a segunda é o seguinte, não há hierarquia entre advogados e outros servidores públicos. Nem juízes, nem promotores. Nem juiz, nem promotor, que é um erro que as pessoas fazem. A polícia militar, dioturnamente, ela viola a prerrogativa dos advogados. Tá entendendo? Às vezes, um dia, eu falei com um policial, o que o senhor está fazendo pode ser encarado como abuso de autoridade. Ele falou assim, o senhor falou que eu estou fazendo abuso de autoridade? Isso é... calúnia, desacato. Desacato, porque é uma ofensa e é um exercício da profissão. Eu falei, velho, não é desse jeito. Eu não estou falando que você é uma pessoa que está ligada ao desacato, que você faz isso. Eu estou falando que a sua ação específica nesse momento aqui pode ser considerada abuso de autoridade. Abuso de autoridade te dá até a perda do cargo, dependendo do que for. Mas os próprios advogados não sabem justificar isso e, não sabem o procedimento para você formalizar uma queixa de abuso de autoridade. O que faz? O cara vai no abuso de autoridade, leva ele para a delegacia, autua ele no desacato e ele fica calado. Ele não coloca, não, então beleza, eu quero representar aqui também por abuso de autoridade. Isso é deficiência do sistema dos advogados, tá entendendo? Que não conhecem. Eles são doutrinados na escola a saber direito civil, saber direito administrativo, constitucional e isso tal, e acham que o próprio estatuto não vale nada. Tá entendendo? É só 4 questões da OAB ou 6 questões da OAB, não precisa estudar isso não. Gente, você precisa saber, porque eu falava com meus alunos direto. Gente, o problema do direito é o seguinte: você está aqui, você está sempre disputando com o poder. Seja representado pelo advogado da parte contrária, seja pelas autoridades públicas. Não é depressivo isso não, porque você enxerga a oposição do seu cliente e aí você tem que enquadrar o sistema jurídico aplicável naquilo para o seu cliente. O problema é o seguinte, se você não estuda direito,
Na hora que você abre a boca, você já tem um opositor para te dar uma tijolada. E geralmente essas tijoladas são em público e para te destruir. Completando essa prerrogativa que o Fábio mencionou, que é a questão de não existir a hierarquia entre os servidores públicos, vamos dizer assim, né? Juízes, promotores, advogados, servidores, enfim, tem também a questão da paridade de armas, né? Que é garantido a paridade de armas a todos os advogados. Então, ele tem o direito, e é uma prerrogativa dele, de usufruir de tudo aquilo que o Ministério Público também usufruiu. Então, o que é a paridade de armas, trocando em miúdos? Se o promotor de justiça tem direito a fazer uma perícia, o advogado tem direito a participar dessa perícia. Se o promotor de justiça tem direito a fazer uma diligência na rua, o advogado tem que participar. Ou tem o direito de fazer a mesma prova. E assim, sucessivamente. Se a paridade de armas não é respeitada, você causa uma nulidade naquele processo. Inclusive você vê que não há uma hierarquização das partes. Dentro da hierarquia. Então, quando a gente chega num tribunal e a gente vê a posição onde as pessoas estão sentadas, normalmente o juiz está lá em cima, o promotor está aqui, o advogado está lá na ralé. Isso fere uma prerrogativa do advogado, que é a questão hierárquica. Ah, não, mas está respeitada a hierarquia. Não tá. Quando você posiciona um magistrado lá em cima, você está colocando ele superior aos demais. Isso, para mim, é uma violação de prerrogativa. Nós vimos isso, nesse caso do Supremo, agora que está tendo muita repercussão, que os advogados estão xingando, com razão, que é o seguinte, o cara fica 5 anos coletando documento e colocando o processo que interessa para ele e descartando o que não interessa. Os depoimentos que interessam, ele coloca. Os que não interessam, ele descarta. E aí, depois dá 15 dias para o advogado pegar aquela massa toda de documento. Às vezes, 25 mil páginas de processo. E o devido processo legal está sendo seguido. Tá entendendo? Isso a paridade de armas. O Ministério Público escolhe as testemunhas e depois o advogado tem número de testemunha limitado e não tem como fazer uma investigação defensiva, que já é uma prerrogativa que já está no inciso 21, mais ou menos, da Lei 8.906, do artigo 7º, que também, 6º ou 7º, que também fala isso. Mas nós, infelizmente, enquanto advogados, estamos sendo tolhidos. E o reflexo disso direto é a deslegitimação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Por quê? Porque estão passando por cima das pessoas como um trator. A gente vê determinadas investigações. Outro dia, o Leonardo Santa Maria me mostrou um caso dele na Justiça Militar que simplesmente ele não conseguia acesso às transcrições dos telefones dos clientes de todo mundo. Mas não precisa ir longe, não. Pediu uma perícia, não foi indeferida. Eu já fui com um cliente dar depoimento em delegacia. Você chega na delegacia, deixa eu ver o inquérito. Não pode, não é sigiloso. Mas eu não posso colocar o meu cliente para depor sem saber do que se trata. Não pode, não. Já aconteceu comigo mais de uma vez. E outra coisa, tem súmula do Supremo, acho que é a 24 ou 14, uma delas, falando que dá nulidade do processo você não ter acesso ao conteúdo integral dos autos. No entanto, Marco Túlio, esses dias, fez uma defesa do advogado aqui, ele chegou e falou: Excelência, nós estamos assumindo o processo agora, eu não tive acesso aos autos e o sistema está sem acesso. O Ministério Público falou o seguinte: eu tive acesso, para mim, foda-se. Aí fizeram audiência revelia. Para mim é nula, porque violou a súmula do Supremo que fala que você tem que ter acesso integral aos autos para você praticar de qualquer ato. E a prerrogativa do advogado. Mas as coisas estão tão difíceis que os próprios juízes também não respeitam a prerrogativa. Então ele olha, para ele tá tudo bem. Agora, isso é culpa da OAB. Aí, deixa eu deixar claro aqui que não é pessoal a quem ocupa qualquer cargo, que está lá, na maioria das vezes, trabalhando de graça. Não é isso. É culpa da OAB enquanto instituição que não tem reforçado essas defesas dos advogados. Tá? Deixar isso claro, porque eu conheço quem trabalha lá e tal. Vários são colegas meus e eu sei que
o sistema passa por cima de todo mundo como um rolo compressor. Então, se a gente não fizer um trabalho de estudo e de fortificação da OAB nisso daí, nós vamos continuar do jeito que está. O presidente da OAB, ele não tem os problemas que as outras pessoas têm, porque ele chega em qualquer tribunal, em qualquer repartição, todo mundo puxa o saco do cara. Né? Ah, o que você quer? Não, eu quero 2 cafés, um pão de queijo e a cópia desse processo. Eles arrumam para ele tudo. Tá entendendo? Agora, o resto do pessoal, dos advogados que vão no balcão, eles estão fodidos. Esses daí ralam para danar e às vezes vão explicar para o cliente: ah, por que você não conseguiu determinado documento, alvará e tal? Porque eu vou lá e peço, mas não consigo. Vamos lá. Prerrogativa. O advogado tem liberdade de atuação, resguardado por imunidade material por atos e manifestações praticados no exercício da profissão nos limites legais. Então, ele é imune às falas dele, obviamente dentro dos limites legais. Quais seriam esses limites legais? Não pode haver excesso, né? Você não pode se exceder na sua fala, você não pode violar direitos de outros, né? Mas dentro da limitação da defesa que você está fazendo, você, advogado, é imune às suas falas, né? A gente está, inclusive, é um assunto extremamente delicado, porque a OAB, aí eu estou falando diretamente da OAB Minas Gerais e da Comissão de Ética da OAB Minas Gerais, está dando andamento em processos movidos contra advogados que estão em defesa dos seus clientes. Então, os advogados aqui estão sofrendo processos éticos por outros por causa de falas deles em processo em defesa dos clientes dele. Isso, para mim, é violação de prerrogativa. Mas isso ainda tem mais um problema, que é o seguinte. O advogado, geralmente, ele está querendo correr atrás dos honorários dele, do sustento dele. Vários colegas que têm tanto valor igual a qualquer um de nós se aposentam em cargos públicos como promotores, como delegados, como juízes, e vão para a advocacia. E como esse pessoal tem uma advocacia diferenciada, que eles estão aposentados, sobra muito tempo, eles geralmente são nomeados para o TED, para algum tipo de comissão desse jeito. E qual que é o problema disso? Ideologicamente, eles estão alinhados com o que o Ministério Público quer que seja a conduta dócil de um advogado. O que o juiz acha que deve ser a conduta dócil de um advogado. Eles colonizaram o TED. Então nós temos um TED hoje, que é o que eu falo, que o TED ele não está para apoiar os advogados. Ele está lá para ser o martelo dos advogados, para docilizar e deslegitimar os próprios advogados. E aí eu vou estender. A prerrogativa também, aí eu estou falando atualmente, porque a prerrogativa nem sempre teve esse viés, mas a prerrogativa também está tentando docilizar os advogados. Em vez de defender a prerrogativa, pune. Então você está vendo, às vezes, a gente viu no interior algumas vezes procedimentos instaurados de ofício contra advogados pela atuação do advogado, quando, na verdade, no meu entendimento, seu entendimento meu pessoal, a OAB deveria estar defendendo a prerrogativa do advogado e não punindo o advogado por estar defendendo os seus ideais ou os seus clientes, normalmente os clientes. Então, por exemplo, essa primeira prerrogativa aí de você, que é material, você querer aderir ou não, você não é obrigado a pegar nenhum caso e nem permanecer nele. Você tem as regras para que você não aceite ou as regras que você largue o processo. Porque o que acontece? Muitas vezes você, como advogado, assume determinado caso e depois você vai descobrir que a versão que o seu cliente contou para você não é a realidade. Ou vai com seus princípios, ou financeiramente não vale a pena, ou qualquer coisa que você queira. É um direito seu, larga. Mas você não pode largar e sumir. Você tem a toda prerrogativa, você tem um procedimento específico que você tem que fazer para valer. Então é o seguinte, se você não quer mais seu cliente, você tem que notificar. Basicamente, o que a OAB deveria cobrar dos advogados, e que é o que a gente vê, é o seguinte:
O advogado tem que ser leal ao cliente dele, né? Então, se você pega alguém, é confiança, você tem que defendê-lo acima de qualquer coisa. Então, por isso que você tem que ter essas prerrogativas. Ser honesto com o seu cliente. O que é? Contratualmente, a OAB fala que você não pode ganhar mais do que o seu cliente em determinada ação. Tá entendendo? Então, o cara que cobra aí a inicial e mais 50%, 60% de êxito, ele está extrapolando, ele não está sendo honesto, segundo a OAB. Tá? Segundo a OAB, você pode cobrar até o máximo de 50% do valor econômico da causa. Não é de praxe, mas é permitido. Já é bastante alto. Né? Tinha até uma briga aí do Ministério Público com os advogados, podia cobrar 20% ou 30%. Aí uma outra violação de prerrogativas que a gente tem visto no judiciário é essa. O advogado, ele tem direito a um percentual na sucumbência, receber um percentual, às vezes é uma ação milionária, o juiz vai lá e arbitra R$1.000 de honorários, limita a atuação do advogado, limita os valores que ele tem a receber, sendo que a garantia processual do Código de Processo Civil é de que ele ganhe 10% a 20% do êxito da sucumbência, quando ele tiver êxito nas ações e seus recursos. Fora quando os juízes mandam a parte levantar o alvará, quando o advogado está acompanhando o processo e tem às vezes o advogado tem procuração no processo, tem 20 anos. Aí na hora que vai levantar o alvará, o juiz fala, não, paga na conta do advogado e na conta do cliente, ainda manda o advogado apresentar uma nova procuração, como se ele tivesse, sei lá, morrido no curso do processo. Então há muito abuso por parte do judiciário. Muito abuso. Então vamos lá, dentre esses que você está falando, sigilo. O sigilo é o quê? O advogado não é obrigado a testemunhar sobre nenhum aspecto da relação cliente-advogado. Ele não é obrigado, mas ele pode. Porque às vezes o advogado quer ajudar, porque ficou sabendo alguma coisa e tal, mas ele não é obrigado. E também não pode falar, né? Ou dar informações que firam ao sigilo dele enquanto advogado. Então, se o cliente confidenciou a ele alguma coisa, né, que possa comprometer esse cliente, ele não pode usar aquilo. É o que eu falo da confiança. Se o cara chega para receber com um advogado, abre o coração. O certo é isso. Na verdade, eu vejo você com seus clientes aí, muitas vezes o cara mente para se cobrar mais barato. Aí depois você descobre que você entrou no enfim, mas isso daí é da relação, quem é mais velho sabe que isso daí é comum, mas o sigilo é próprio do advogado com o cliente. Como é o sigilo da fonte do jornalista. O jornalista também, ele faz uma função essencial para a justiça e para todo o sistema democrático, porque ele fiscaliza efetivamente o exercício do poder pelas autoridades. O tempo está voando mesmo. Inviolabilidade do local e dos meios de trabalho. A gente vê aí busca e apreensão em local de trabalho. Escritório de advocacia, né? O certo é o seguinte, o advogado também não tem imunidade para praticar crimes, não. Tá entendendo? É comum, acontece e tal, mas ele é punido por causa disso. Então, se houver uma busca e apreensão, o juiz tem que chamar o representante da OAB para fiscalizar. Tá entendendo? Agora, a gente vê a própria OAB, por exemplo, nós tivemos um caso de uma moça lá do Maranhão, advogada, que a própria OAB de lá denunciou ela na polícia, foi lá, falou que ela estava violou o escritório dela, violou o documento sigiloso. E aí depois o próprio delegado falou, mas isso daqui não é caso de polícia não, isso é caso de OAB, mas a própria OAB praticou um abuso contra o advogado. Então, por não conhecer, por não saber os procedimentos, por tudo, enfim, aí acaba prejudicando o advogado. Quem deveria estar defendendo e protegendo. Acesso a autos e produção de cópias. Todo advogado tem o direito de ter acesso aos autos em andamento ou já extintos, desde que não corram em segredo de justiça, né? E extrair cópias, mesmo se ele não tiver procuração.
Hoje em dia as coisas estão mais simples porque a maioria dos sistemas estão informatizados, mas ainda assim o advogado pode acessar esses autos eletrônicos e extrair a cópia integral deles, sem ter que justificar, sem ter que explicar o motivo, enfim, é um direito do advogado, é uma prerrogativa. Comunicação reservada com clientes, também é um problema que a gente tem lutado há anos, é uma briga minha do Flávio já antiga. Você chega no presídio, você quer falar com o seu cliente que está preso, mas você tem o direito de ter uma comunicação reservada com ele. Então, a gente tem os parlatórios que a própria OAB faz, a maioria dos presídios já tem um bom parlatório, mas fato é que você fica com o seu cliente falando e atrás tem um agente penitenciário, né? Eu chamo a polícia penal. Uma vez eu achei até que o cara ia dar palpite você estava instruindo. Eles quase falam, né? Você estava instruindo o cara para um júri, sei lá. Eu achei que o cara ia falar assim, não, doutor, fala assim, assim, assado, porque a jurisprudência está muito melhor nesse sentido. Eu falei, pô, porque o cara, você vai falar, o réu, ele não tem compromisso com a verdade. O réu, ele pode defender o que ele quiser em juízo. Mas aí os caras fazem isso, violam essa prerrogativa e depois falam que levantaram informações através da inteligência do presídio. Inteligência do presídio é o policial penal lá, escutando as conversas do preso, violando as prerrogativas dos advogados e direitos dos presos. Há quem diga que os parlatórios têm até câmeras e microfones gravando. A gente não tem informação disso concreta, né? As pessoas sugerem. Mas de qualquer forma, não há essa literalidade da conversa isolada com o cliente, não há. Porque os parlatórios são próximos, às vezes você está conversando com o seu cliente, você está escutando tudo que o colega está falando do lado, você está escutando tudo que o outro preso está falando do lado, o agente está ali, a pessoa da sala da OAB está... Enfim, não existe. Mas aí vai dentro daqui que eu falo, que nos últimos 35 anos que eu acompanho como advogado, houve uma crescente mobilização pela deslegitimação dos advogados, como se os advogados fossem advogados de bandido e partícipes das organizações criminosas. E aí começaram a tolerar que a polícia não respeitasse direitos e garantias fundamentais de presos e mesmo de investigados. Isso tudo é um movimento, Paulo, de deslegitimação da advocacia. Por quê? O judiciário falava que a culpa pelo atraso do processo era dos advogados. Não é. Eu nunca vi você ter culpa por você exercer suas prerrogativas e os seus direitos. Tá entendendo? E aí foram permitindo que a polícia fizesse a investigação policialesca da forma que ela quisesse. E aí não é só a polícia militar, não é só a polícia civil. É o Ministério Público também com GAECO e outros instrumentos. Tá? Olha só, aí nós vamos para duas coisas que me pegam demais também, que são o livre acesso nas repartições públicas e o direito de uso da palavra. Vamos um de cada vez. Livre acesso às repartições. Você, advogado, com a sua carteira da OAB, basta se apresentar a carteira da OAB e entrar. Ah, mas não funciona assim, não funciona. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais exige que você faça um cadastro. Toda vez que você vai entrar no tribunal, mesmo você sendo advogado. Para mim, é violação de prerrogativas. Aí, de tanto que a gente brigou, eles inventaram uma carteirinha que você tem que fazer enquanto advogado, para caso você queira entrar nos tribunais e não pegar a fila, você usa a carteirinha. Para mim, também viola a prerrogativa. Porque cabe ao OAB dar a carteira ou não e falar se o cara está apto ou não a exercer a função dele. Pois é. Eu lembro quando eu estava na prerrogativa da OAB, que uma vez veio o diretor do presídio da Nelson Hungria reclamar com o pessoal que determinada advogada não tinha a postura de advogada porque ela namorava com o preso e aos finais de semana ela ia de short e dançava com as outras moças lá na fila e ele achava absurdo. O uso da palavra, esse também está dando muita confusão. O uso da palavra em atuações, juízes e tribunais. Principalmente pela ordem. Pois é, o advogado ele pode sustentar oralmente, fazer apartes regimentais, despachar diretamente com magistrados e membros do Ministério Público, requerer preferência e atuar em condições paritárias com as demais funções essenciais da justiça. Então ele tem o direito, e a gente usa a palavra, né, entre aspas, pela ordem,
até a fazer interferências nas falas de magistrados ou membros do Ministério Público. Isso tem sido cerceado de uma forma que também causa um desconforto muito grande, que também a OAB não está defendendo a gente, que é na questão da fala em determinados tribunais, onde entende-se que o regimento do tribunal não permite a sustentação oral. A gente tem visto no STF, aqui no Tribunal de Minas Gerais a gente vê também, por exemplo, agravo de instrumento não cabe sustentação oral. Ok, não tem problema, mas o advogado tem o direito de falar, o que é diferente de fazer uma sustentação oral. A sustentação oral é uma espécie de previsão que existe no CPC para determinados recursos que você tem um tempo de fala já específico. Agora, o direito de falar é do advogado. Então, se ele quer ir para o tribunal e quer falar, é um direito dele. Mas isso daí é cerceamento de defesa, Paulo. É igual aquele processo que você estava me falando, que eu ia fazer uma audiência de justificativa para liberar me liminar ou não, tem 1 ano. Aí você falou, eu quero ver essas testemunhas. Não pode. Aí o juiz falou assim... Aí é paridade de arma, sabe? É, paridade de arma e contraditório é ampla defesa. Por quê? Porque se o Ministério Público pediu, ele vai pensar as testemunhas. Tinha tempo de você ouvir as testemunhas da defesa e você simplesmente nega porque não está no Código de Processo. Aí você fala assim, você vai fazer a interpretação da Constituição de acordo com o Código de Processo Penal. E nesse caso específico, o juiz deu um despacho falando o seguinte, que eu vou ter a chance de ouvir as minhas testemunhas na instrução do processo. Tudo bem, mas eu quero ouvir agora, na hora que o Ministério Público vai ouvir a dele. Porque o inquérito civil público, ele ficou lá ouvindo sozinho, pensando as testemunhas que ele acha que seriam boas e descartando as outras. E aí, você tem um devido processo legal, e aí eu quero explicar, quando eu falo que determinados processos seguem o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O processo padrão que a gente vê aí nas questões. Agora, está longe de ser o padrão ideal, mas é isso que a gente tem que fazer, uma reforma do judiciário. Não é só caçar a palavra do Alexandre de Moraes, de outro lá, porque isso não vai resolver, porque é o espírito da instituição que é autoritário. Nós temos que mudar isso. Nós temos que zelar pelos direitos e garantias fundamentais e fazer a interpretação dos ritos para garantir os direitos e garantias fundamentais. E não para garantir uma pseudo-eficiência que o CNJ mede, que o cara deu a sentença. É boa, é ruim, mas deu a sentença, entra na produtividade dele. Tá entendendo? O cara torou o processo todo contra o advogado. Ah, não, mas tá valendo, porque ele tá julgando. Tá entendendo? Então tem que mudar isso. Vamos lá, então. Em relação à prisão. Eu deixo para você falar. Tá. A prisão do advogado, tutela específica, infrações relacionadas ao exercício profissional, recolhimento em sala de Estado-Maior, na sua falta, prisão domiciliar, comunicação imediata ao AB. Sala de Estado-Maior é a sala que o Eduardo Azeredo ficou quando ele estava preso lá no Corpo de Bombeiros. O resto é enganação para inglês ver, porque eles hoje estão mandando lá para Uberlândia e tal, mas está longe de ser sala de Estado-Maior. Tanto que eles colocaram Lula, que tinha que ser uma sala de Estado-Maior, uma adaptação, e enfim, é mais uma coisa. E outra coisa, o advogado ele precisa, para ser conduzido, ele precisa de um representante da OAB para verificar as condições da prisão dele. Independente de qual for o motivo da prisão? A princípio, sim. Por quê? Porque não era raro os caras colocarem, acusar o advogado, que é chato, de um delito que ele não cometeu. Por exemplo, abuso de autoridade. Não, por exemplo, o tráfico de drogas. Sim. Teve uma época aí que aquele repórter, o Cabrini, foi preso por tráfico de drogas, porque julgaram 1 quilo de alguma substância lá no carro dele. Mas o Cabrini tinha os filmes, isso e aquilo outro, ficou comprovado que aquilo ali não era dele.
tá entendendo? Mas eles fazem isso com advogado também. Por isso que quando eu estava na Prerrogativas, hoje eu estou na Prerrogativas da Anacrim. Eu sempre falo, advogado, quando for numa situação dessa, ele tem que ir com os advogados. Porque se você for sozinho, eles te encantam e te falam o que quiserem, e aí depois você fica enrolado para você comprovar que não foi daquele jeito, porque os policiais, as autoridades têm a presunção de legalidade do que eles fazem. E a gente sabe que tem criminoso também na polícia, no judiciário, no Ministério Público. Não é o padrão, mas existem. Então, às vezes, você cai numa dessa e vai ficar difícil para você. Não é o fato de você ter o direito escrito na lei que você vai conseguir fazer o exercício dele sem qualquer tipo de esforço. Isso que, como advogado, você tem que lembrar, para você não entrar nas pegadinhas que eu vejo advogado recém-formado entrando nas armadilhas da profissão. Porque, por exemplo, depois que um policial te plantou a mão na cara numa esquina, você pode processar, você pode isso aqui, mas ninguém vai te tirar o tapa na cara, não. Depois que o cara te dá um tiro na esquina, numa rua escura e tal, você pode correr atrás, pode pegar a câmera e tal, mas você já foi baleado, velho. Tá entendendo? Então, nós advogados, nós temos que ter como prerrogativa máxima o uso da inteligência. Que isso eu vejo que tem hora que a gente está apaixonado pelo direito do cliente, a gente esquece da nossa... A gente acredita tanto no direito e na verdade que nos é mostrado, que a gente esquece a prudência e vai tentar à força conter um policial. A gente trabalha com a caneta e com a inteligência. Então, uma das maiores prerrogativas nossa também é agir com a inteligência. É isso aí. E enfim, a questão das remunerações, as prerrogativas do advogado garantem que o advogado receba, além da sucumbência, que eu já mencionei, os honorários de êxito, que são garantia constitucional e são garantia processual também, que devem ser arbitrados em todas as decisões dos juízes e dos tribunais. O advogado tem direito a receber como verba alimentar os honorários na eventualidade de algum tipo de procedimento, de processo, que tenha, por exemplo, um precatório que vai demorar 2, 3 anos para pagar. O advogado tem direito de antecipar a verba honorária por ser uma verba alimentar, né? A questão da prerrogativa zela também pela questão financeira de todos os advogados. E, por último, a questão do desagravo público, que é uma forma que tem de se exaltar o advogado que foi humilhado. Então, se o advogado sofreu alguma... Eu até lembrei do meu caso, né? Eu uma vez fui presa por segundo disse a polícia, a inteligência do presídio chegou à conclusão que eu não era eu. Aí me prenderam, me conduziram, e aí, obviamente, eu era eu, então eu fui solta, mas eu tinha direito a um desagravo público pelo constrangimento que eu passei. Só não tive o desagravo público porque a OAB Minas Gerais chegou à conclusão de que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles. Quando pegaram a foto dela, falando, essa foto é de 20 anos atrás aqui, essa daqui não é você. Então, assim, enfim... Em resumo, então, a politicagem também dentro da OAB, ela corre solta, né? Na época eu era persona não grata na OAB também. Ainda sou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as prerrogativas existem para ser respeitadas. Mas não tem mais duas aí que a gente quer falar ainda. Pô. Então vamos, desculpa. Tá, que é outra coisa. Auxílio pela comissão de prerrogativas quando você tiver alguma prerrogativa sendo violada. Tem até um telefone de plantão das prerrogativas da OAB-MG aqui, que você pode pedir o auxílio e tal, eu conheço a Carla Silene, que é a atual presidente lá, eu sei que ela tem uma intenção muito boa e tal. Se ela não consegue, eu tenho certeza que não é por conta dela, porque a máquina OAB é travada, tem hora, porque não consegue. Controle da atuação do advogado só pela OAB, isso daí é outro, porque todo mundo acha que pode dar
dar limite no advogado. Controle é isso. Mas o advogado, ele só pode ser limitado, falar que está certo ou está errado, pelo OAB. Por quê? Porque o policial quer que ele fale baixo, mansinho. O juiz quer que ele seja dócil e deixe ele decidir da forma que ele quer. O Ministério Público não quer que você vá lá e acompanhe a produção de provas e que confira tudo. Então, quem põe limite no advogado é só a OAB. Tá? E a última, que também muita gente nem pensa nela, que é controle e fiscalização das contas da OAB pelos advogados. Pois é, ninguém nem lembra. Eu coloquei mais uma. Nós estamos fazendo aqui com base num artigo que eu escrevi, tá, gente? Isso, então, tem isso. É porque o dinheiro que a OAB se mantém é o dinheiro dos advogados. A gente paga a mensalidade, a anualidade, né? E aí a OAB se vira com isso. E quem faz a normatização das vestes pelos advogados é a OAB. Então, eu fico pensando assim, quem eram os advogados que estavam lá no Conselho Nacional de Justiça que deixou passar uma aberração dessa? Né? Aí eu falo, será que é um cara que foi colocado lá que não conhecia a advocacia? Porque o que acontece? Isso é outra coisa também, que é o negócio. Às vezes o cara aposentou como juiz e vai lá pela OAB, pelo CNJ. Só que ele continua pensando como juiz e não tem a sensibilidade do que é a lida da advocacia. Às vezes, não fala que faz isso com má intenção, não, tá? Às vezes faz, achando que está o melhor do mundo, mas ele está agindo contra os advogados. Acho que não conhece a lida do dia a dia do advogado. Não sabe o que é ser advogado, né? Então, gente... tem muito mais coisa para falar, mas o programa não nos dá o tempo. Mas o certo é, a Lei 8.906 e a Constituição Federal colocam o advogado no escopo de controle das instituições, tá entendendo? E quando você age igual o Judiciário agiu, o Ministério Público agiu, a Polícia agiu para enfraquecer os advogados, você deslegitima todo o sistema democrático institucional, tá? Então, estudem mais, saibam o que é ser advogado. Né? E precisando, chama a gente. Chama a gente, tá? Obrigada, pessoal. Muito obrigado a todos. Feliz Dia dos Advogados. Feliz Dia dos Advogados. Bom, Davi?